Mestre Jesus, nos auxilia nessa noite a que nós consigamos estar preparados, focados, para olharmos para aquilo que é verdadeiramente importante na vida como espírito de cada um de nós, olhando as nossas necessidades espirituais, procurando as nossas potências que podem auxiliar a resolver questões ainda das nossas iniquidades, mas com certeza temos já virtudes, já temos construções que nos podem auxiliar a darmos um passo para frente. Que nós então hoje estejamos atentos ao que temos de ferramenta e aquilo que é necessário consertar. Muito obrigado, Pai, por essa nova oportunidade. Que assim seja. Do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a beneficência, o item 15. Meus caros amigos, a cada dia eu ouço entre vós dizerem: eu sou pobre, não posso fazer a caridade. E a cada dia eu vos vejo faltar com a indulgência aos vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e muitas vezes vos ergueis como juízes severos, sem vos perguntar se ficaríeis satisfeitos ao fazerem o mesmo convosco. A indulgência também não é caridade? Vós, que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que concerne à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens tinham acabado de morrer. Deus tinha dito: enquanto esses homens viverem, será posta em um saco cada uma de suas boas ações, e em sua morte pesar-se-ão esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua última hora, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem recheado, ressoava o metal que o enchia. O outro era pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. Cada homem reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ai de mim, não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa! Postos os 2 sacos na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno, pesado de tal forma que ganhou em muito do outro saco na balança. Então Deus disse ao rico: tu deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E por mais que tenhas dado, não te privaste de nada. Vá à esquerda e fica satisfeito que a esmola ainda te seja contada para alguma coisa. Depois disse ao pobre: tu deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que é melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste teu semelhante, mas ao contrário, desculpaste-o em todas as suas ações. Passa à direita e vá receber tua recompensa. Um Espírito Protetor, Lyon, 1861. Então a gente continua conversando sobre a beneficência e sobre esse movimento que é tão importante para nós, um movimento que transforma, que faz com que nós sejamos criaturas melhores, porque multiplica
as nossas potencialidades, as nossas capacidades, porque trabalha diretamente nos sentimentos que precisam ser ajustados, que precisam ser transformados e que às vezes a gente se pergunta como fazer. E esse exemplo que foi trazido para a nossa reflexão é um exemplo interessante para a gente se debruçar em comparação com as nossas atitudes, com o que a gente tem feito, como a gente tem feito. E quando a gente analisa as nossas ações em comparação, a gente vê o que realmente é importante para nós como espírito, o que é importante para nós no reino de Deus. Quando a gente olha para as nossas ações e tem visto que muitas vezes elas estão atreladas à exibição, à vaidade, atreladas muitas vezes a uma demonstração daquilo que a gente não é. E ele usa o termo aqui ostentação, onde às vezes as doações são feitas com esse objetivo, com esse intuito da gente ostentar uma realidade que não é a nossa realidade como espírito. E a gente acaba sem perceber que isso só traz dificuldades para nós mesmos, porque ao invés dessas oportunidades modificarem o nosso estado mental, as nossas condições mentais, a gente reforça aquilo que ainda é muitas vezes a nossa característica principal, porque ele está falando aqui de ostentação, mas a gente sabe que é prepotência, vaidade, são todos esses sentimentos que movimentam às vezes a nossa ação. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está nutrindo isso, e não é só através da caridade material, Às vezes a gente auxilia uma pessoa, qualquer que seja, e não é às vezes financeiramente, mas é às vezes com uma ação intangível, e a gente estufa o peito que a gente fez aquilo. E essa ostentação que o Evangelho traz para nós é algo que muitas vezes pode ocorrer, independente de ser material ou imaterial, o movimento que a gente está realizando. Então, se a gente não tiver um conhecimento de nós mesmos e não tiver a percepção de realizar esses auxílios de forma que sejam um movimento mental desprendido, um movimento mental que, em hipótese alguma, a gente busque uma satisfação em estar realizando aquele ato, a gente pode acabar incorrendo nessa ostentação que ele está colocando aqui. Então a gente precisa tomar muito cuidado para perceber o que nós estamos nutrindo em nós. Esse fim de semana a gente esteve lá em Sacramento e em Minas Gerais, na casa do professor Eurípides, e a gente conversou bastante sobre fermento. Eu até, quando terminei, brinquei com um dos colegas da turma, falei, vou ver se eu faço bastante pão nesse período que a gente vai ficar distante, para quando retornar eu ter aprendido a usar o fermento. E obviamente que é uma brincadeira, porque a gente está falando do da fermentação mental, aonde a gente às vezes não percebe o que a gente está fermentando na nossa intimidade, o que a gente está fazendo crescer na nossa intimidade.
porque às vezes a gente fermenta os desequilíbrios e eles ganham uma expansão, porque quando a gente muitas vezes nutre as nossas ações, onde a gente busca auxiliar uns aos outros e se nutre disso de uma forma vaidosa, de uma forma prepotente. Então, ao invés disso estar fermentando em nós a humildade, o servir, o aprender realmente a ser uma criatura caridosa, a gente às vezes está fermentando aquilo que não deveria. Então, como espírito, nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual. Não adianta pensar na vida só na carne, porque a vida na carne ela é temporária. E o que a gente tem feito com as oportunidades que são concedidas para nós, em quaisquer que sejam as situações? Uma demonstração às vezes de inteligência, de capacidades, quando a gente auxilia alguém, o que isso tem feito no meu íntimo? Como que isso tem me movimentado? Porque às vezes é a nossa perdição, às vezes a gente não tem condição, porque ele está falando aqui, por exemplo, da questão do rico, de ter condição de dar muito para o outro. Às vezes a gente é limitado nas condições materiais, porque às vezes até a própria caridade a gente faria com o objetivo errado, e a gente às vezes não se indaga por isso, A gente às vezes entra no âmbito de se iludir que se a gente tivesse mais, a gente faria mais. Mas Deus coloca nas mãos das criaturas os recursos que permitem que elas se desenvolvam. E às vezes o nosso recurso no atual momento espiritual que nós nos encontramos não seja o recurso material. Talvez seja o recurso intelectual, talvez esses recursos intangíveis para nós sejam o próximo passo para um dia, talvez a gente ter condição de fazer uso também dos recursos materiais. Então não adianta a gente se rebelar contra aquilo que Deus está trazendo para nós, mas adianta a gente buscar nos recursos que Deus está colocando para nós e nas nossas existências que Ele está concedendo, buscar identificar o que isso permite que eu faça. Então todos nós devemos e podemos buscar na nossa atual existência o que nós temos que às vezes predomina em relação aos outros. Quais são as habilidades que eu possuo, quais são as condições que eu tenho para fazer algo para outro e que às vezes eu até faço, mas eu acabo nutrindo vaidade, prepotência, acabo fazendo mau uso do recurso. E se eu aprender a usar os recursos, quaisquer que sejam eles, não importa o que Deus vai colocar nas minhas mãos, eu vou com certeza usá-los da forma correta, porque se todos nós somos filhos do mesmo Pai, se tudo pertence ao Pai, tudo que existe no universo pertence ao Pai, se é tangível ou intangível é uma mera questão de momento. E se eu sou uma criatura que realmente aprendo a ser beneficente, eu sou beneficente com qualquer recurso que me é confiado. Então, se a gente cai, às vezes, pelo recurso material na vaidade, a gente também pode cair com o recurso intelectual na vaidade. Então, é compreender que os recursos vêm do Pai, independente do estado que eles se encontram. Aprender a administrar os recursos, aí é um aprendizado nosso,
como espírito, porque é um aprendizado que perdura não só para o momento atual, mas ele vai perdurar pela nossa eternidade. Então, nós nos desenvolvermos pouco a pouco com esses poucos recursos que às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente tem um recurso que é o recurso da leitura, né? A gente sabe ler e escrever. Quantas pessoas às vezes não sabem e às vezes têm vontade de ler um livro? Então, por que não ler um livro com conteúdo salutar, obviamente, para alguém que necessite? Existem várias formas. Os meios do mundo avançaram de tal forma que a gente pode fazer às vezes isso ligando para uma pessoa. Que às vezes a pessoa não sabe ler ou escrever, mas ela consegue atender um telefonema. Então a gente pode ligar e fazer uma doação do nosso tempo, fazendo uma leitura. Existem várias formas. Se a gente usar a nossa criatividade, com certeza nós vamos encontrar formas de estar auxiliando uns aos outros. É só a gente procurar, porque sempre vão existir criaturas carentes de algo, porque esse é o processo divino onde a gente se desenvolve no processo de servir. E quanto mais primitivo é o mundo que a gente se encontra, maiores os necessitados. A gente pode olhar para o mundo que a gente vive. Não é um mundo primitivo, já é um mundo de provas e expiações, mas quantos necessitados não há de várias possibilidades de servir para todos nós? Nós mesmos, a gente pode olhar e ver que às vezes a gente está carente de algo. E às vezes a gente vive nesse estado, e não percebe, que isso também é uma condição divina para nós avançarmos e progredirmos. E aí um dia a gente vai aprender a fazer isso que ele está colocando aqui para nós, aprender a trabalhar com os recursos que eu tenho, porque em hipótese alguma aqui está sendo negado a posse material. O Evangelho, Jesus jamais criticou a posse material. Se Jesus criticasse a posse material, ele não tinha feito o que fez com Zaqueu, ido comer na casa dele, tudo que foi feito. Então Jesus não critica a posse, porque ele não poderia criticar algo que vem de Deus, mas ele faz o quê? Ele coloca para nós a forma correta de usar aquilo que nós estamos sendo confiados. Então, se nós estamos nesse momento, cada um com aquilo que o Pai confiou para nós, a gente tem que buscar utilizar o que foi passado pelo Pai para nós da melhor forma possível. Assim, a gente dá cumprimento aos ensinamentos divinos e, principalmente, a gente faz aquilo que o Pai aguarda de nós.